Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma semana, a mais uma live da segunda Career Week do Darwin Central School. Sejam bem-vindos, profissionais do Darwin, equipe Darwin, familiares, nossos alunos. Sejam bem-vindos a mais uma live essa noite que será muito especial. Mais uma vez o Darwin, com esse desafio de educar para um projeto de vida, não é? Traz essa live para que os nossos alunos possam usufruir aí de mais um profissional e que possam aproveitar essa noite para a sua formação integral, né? Para a formação do seu projeto de vida, para o seu empreendedorismo. E o Darwin inspirado hoje, no Dia do Biólogo, dia 3 de setembro, isso mesmo, é comemorado o Dia do Biólogo, então parabéns para todos os biólogos e biólogas, inclusive essa que vos fala, sou bióloga também. Inspirado no Dia do Biólogo, né, esse profissional que estuda e cuida, né, de todos os seres vivos e das suas relações, e também inspirado no nosso tema gerador, o Solidário Darwin, não é? Que norteia todas as nossas pesquisas científicas da escola, as nossas atividades pedagógicas. Então, inspirados no dia e no nosso tema gerador, nós estamos trazendo hoje um biólogo, pesquisador e cientista, né? Além de ser um profissional da casa, um orientador STEAM. Então vamos convidá-lo. Acredito que vocês já sabem de quem eu estou falando. Deixa eu convidar aqui o Bruno para entrar. Essa brilhante carreira da biologia e da paleontologia. Olá! Oi, Bruno! Boa noite! Seja muito bem-vindo, Bruno, à nossa live da segunda Career Week do Darwin Central School. Hoje você é o nosso grande convidado, né? Uma honra estar aqui hoje. E especialmente pelo nosso dia, o Dia dos Biólogos, das biólogas, né? E nós que tanto falamos aqui no Darwin, né? Das ciências, da importância das ciências, né? E da prática científica nas nossas atividades. Hoje não poderia deixar de faltar um biólogo na nossa live e a gente, né, está muito feliz por poder trazê-lo, por você poder estar aqui conosco essa noite. Tenho certeza que os nossos alunos, desde os babies, né, desde a educação infantil até o ensino médio, possam estar conosco essa noite e aproveitar aí um pouco das suas vivências, Bruno, da sua experiência. Especialmente, eu vou ler um pedacinho aqui do trecho do seu currículo, tá? Para que a nossa audiência aqui, as pessoas que estão conosco, saibam um pouco mais do que você já fez, do que você faz, além de ser o nosso orientador do STEAM do Darwin, né? Então, o Bruno, gente, ele é biólogo, formado pelo Centro Universitário da Fundação Santo André. E o Bruno, né, ele tem mestrado e doutorado em paleontologia, né? É o que chama muito a atenção aí dos nossos alunos, essa carreira científica, né, Bruno? O Bruno, ele fez o doutorado pelo Laboratório de Paleontologia do Museu de Zoologia da USP. E o Bruno, ele é especialista na evolução de répteis fósseis, né? E também ele é pesquisador associado do museu, ainda, né, Bruno, de Zoologia da USP, e da Southern Methodist University em Dallas, no Texas, onde ele fez parte do seu doutorado também. Vai contar um pouco para a gente da sua carreira internacional. E o interessante do Bruno ele aliou a ciência com a educação. Então, ele tem uma vasta experiência aí na área de ensino e algo que é muito rico hoje, né, Bruno, que é a divulgação científica. A gente precisa de cientistas divulgando, né, essa prática científica, ensinando os nossos alunos esse passo a passo. E o Bruno lecionou em diversas exposições, museus, universidades e centros de ciência,
sendo consultor de espetáculos como Dino's Experience e o T-Rex Park. Atualmente, o Bruno atua, então, ainda com a divulgação científica, através do canal dele e da esposa dele, Amanda, que é bióloga também, do YouTube, né? O canal Zoomundo, e é o nosso professor orientador STEAM. Bruno, bem-vindo, então. Nós vamos passar a palavra para você, para que você fale um pouco para os nossos alunos da carreira científica. Eu sei que você tem uma dinâmica hoje para falar e mostrar um pouco aí, não vou contar, né? Mas mostrar um pouco aí para os nossos alunos como que é essa área tão linda, né, da paleontologia, esse mundo fantástico, mas acima de tudo, né, como profissional, né, como biólogo profissional, como um educador. Como que você construiu esse projeto de vida? Como que você começou? Como que você pensou, né? Aonde que foi esse start aí para você ser esse admirado paleontólogo? Obrigado. Boa noite, Prodez. Boa noite todo mundo que está vendo aqui. Eu estou muito feliz que eu estou vendo muitos alunos nossos acompanhando assim. Então, um beijo especial para todos os nossos alunos queridos do coração que estão aqui acompanhando hoje, para as famílias também, para os profissionais da casa. E parabéns para todos os biólogos. A Deise já comentou aqui, mas gostaria de reiterar também, parabéns para todos os biólogos nessa ciência que estuda a vida no planeta Terra. E eu sempre gosto de comentar sobre como eu comecei, né? Começando como se fosse contar uma história do começo mesmo. E tudo começou com isso daqui, que os nossos alunos não vão reconhecer, mas os pais talvez vão lembrar. Era um álbum que vinha com várias figurinhas dos dinossauros e de outros animais pré-históricos. Eu escolhi a minha profissão quando eu tinha 5 anos de idade. Eu gostava muito, quando eu era pequeno, de desenhar monstros, né? Adorava ficar desenhando monstros, criando criaturas incríveis. E aí um dia minha mãe trouxe para mim de presente um chocolate, que era o chocolate surpresa da Nestlé, que vinha com um álbum. Então você comia o chocolate e aí de cada barra de chocolate vinha com um cartãozinho. Desses aqui, tem vários aqui, com várias ilustrações incríveis desses animais. E aí eu descobri que esses animais tão incríveis, né, que eu desenhava e imaginava, eles existiram, se chamavam dinossauros. E aí, neste álbum, foi quando eu descobri que existe um profissional chamado paleontólogo, que é quem estuda esses animais. Então, naquele momento, quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu decidi, não, eu vou ser paleontólogo da minha vida. E aí eu fui crescendo, crescendo, crescendo e nunca mudei, né, ao longo da vida. O pessoal, não, depois ele vai mudar de ideia, vai fazer outra coisa. Mas, na verdade, eu sempre continuei, sempre foi meu sonho de criança. Então, hoje é uma honra muito grande para mim poder trabalhar naquilo que sempre foi o meu sonho e naquilo que eu sou tão apaixonado, que é a história da vida no planeta. Porque a paleontologia tem um grande objetivo, são vários, mas um grande objetivo dela é estudar o passado para a gente entender o presente e tentar prever o que pode acontecer com a vida no futuro. Então, esse princípio, que a gente chama de atualismo, é o que rege boa parte da paleontologia. E outro lado que eu sempre fui muito ligado foi com educação e divulgação científica. E a paleontologia entra muito bem nisso, porque a paleontologia é uma das primeiras portas de entrada para o meio científico, né? Então, muitos hoje médicos, engenheiros, muitos profissionais de várias áreas científicas começaram a se interessar por ciência através da paleontologia. Então, mesmo que às vezes você tenha um filho aí na sua casa que é fissurado em paleontologia, mesmo que ele não siga, que ele não seja exatamente um paleontólogo, só a inspiração científica que os dinossauros vão trazer para a vida deles, com certeza já vai ser muito válida, vai ser algo que eles vão levar para o resto da vida. É um caminho, né, Bruno? É despertar o interesse para as ciências. Talvez não necessariamente o filho siga essa formação até científica, né, Bruno? Mas é o que a gente vê, essa a riqueza da ciência, né? Muito legal. Ela atrai muito, né? Todo mundo gosta de ver dinossauro. Quando passa dinossauro na televisão, todo mundo para, né? Quando eu entro na sala de aula e falo dinossauro, todo mundo fica quieto e assiste. O pessoal
interessa muito. São animais fantásticos, são criaturas incríveis, então é um grande prazer poder inspirar nossos alunos, né, e tantas outras crianças por aí, através desses animais. E Bruno, para você chegar, né, a gente sabe que você fez algumas descobertas também científicas, né, importantes, tanto para a comunidade científica nacional, internacional, não é? Como também o que você está falando, tudo a gente está vendo aqui, os nossos alunos, né, comentando, muitos deles conhecem um pouco dessas histórias, mas é importante a gente falar que para você chegar aí, fazer essas descobertas, né, algo que você tem esse reconhecimento da comunidade científica, você fez um passo a passo, né? Que é esse projeto de vida que a gente tem trazido os profissionais para mostrar para os nossos alunos. Né? Então, conta um pouco como que é essa especialidade da paleontologia, o que, que você teve que fazer? Você fez uma formação, e aí você seguiu uma carreira acadêmica, e como que é isso hoje para o mercado de trabalho? Perfeito. Então, a paleontologia, assim como qualquer carreira científica no Brasil, ela tem uma base acadêmica muito forte. O que isso significa? Significa que o que mais um paleontólogo tem que gostar de fazer é estudar. Porque é o que a gente mais faz a nossa vida inteira. Então, logo que a gente termina logo que a gente termina a escola, a gente ainda tem mais 5 anos de graduação de faculdade, depois mais 2 anos de mestrado, mais 4 anos de doutorado, para você finalmente começar a estar formado, considerar um cientista formado. Então, é um processo longo, mas é valiosíssimo, né? Você aprende muito ao longo desse tempo todo. E então é um ponto importante para os nossos alunos saberem. Qualquer carreira científica, você precisa sempre gostar muito de estudar, de aprender coisas novas. E claro, é muito mais fácil quando você tem que estudar dinossauros, né? Então, acaba sendo um aprendizado muito fácil, assim, muito gostoso, é muito prazeroso você continuar se informando. E, bom, como eu sempre quis fazer paleontologia, eu estudei para saber, ok, o que eu preciso? Já no ensino médio, no 3º ano do ensino médio, eu já sabia, faz um bom tempo que eu queria ser paleontólogo. Então eu falei, tá, o que eu tenho que fazer agora? Então eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri que existem 2 caminhos principais. A paleontologia é uma ciência que ela é uma ramificação de 2 ciências diferentes. Nós temos de um lado a biologia, que é a ciência que estuda a vida no planeta Terra, e do outro lado a geologia, que é a ciência que estuda as rochas, né? Então, para você entender o fóssil é o resto de um animal ou planta que ficou preso no meio das rochas. Então, você precisa das 2 bases, tanto da base de biologia, como na base de geologia. Então, eu fiquei pensando, legal, o que eu vou querer fazer? Né? Eu vou querer estudar as pedras ou os bichos? Eu vou querer estudar os bichos. Eu gosto mais, é o que mais me chama a atenção. Então, eu escolhi fazer biologia. E já durante a graduação, durante a faculdade, uma coisa que eu sempre tentei fazer foi estágios na área. Então, meu primeiro emprego na área foi com 18 anos, em 2006. Foi na exposição Dinos na Oca, que teve lá no Parque do Ibirapuera. Ibirapuera. Isso foi uma das maiores, talvez até hoje, a maior exposição sobre dinossauros que já teve no Brasil. Mais de 500 mil de pessoas foram lá visitar. Então, eu descobri na minha faculdade, tinha lá um flyerzinho que eles estavam procurando por monitores, né, por educadores para trabalhar na exposição. Peguei aquilo lá, marquei uma entrevista. No dia da entrevista deu tudo errado. O ônibus que eu estava quebrou. Tive que descer do ônibus, pegar um táxi, que ainda pegou um trânsito. O taxista ainda entrou na cidade universitária, foi lá na USP, a entrevista. Ele não sabia onde que era, a gente foi perguntando assim. Ele me parou num ponto, eu saí correndo. Cheguei 1 minuto antes de começar a entrevista. Mas tinha um monte de gente, mas eu consegui fazer a entrevista, consegui, ainda bem, passar. E aí eu comecei, foi meu primeiro trabalho na área. E já foi com os dinossauros, com os animais que eu tanto amava. E naquela exposição também mudou para sempre um rumo da minha vida, que foi ter entrado na educação. Porque até então eu me considerava uma pessoa tímida e tal. Hoje em dia não parece. Mas até naquela época eu me considerava tímido, com um pouco de dificuldade de falar com o público. Até que eu comecei a receber crianças na exposição.
E eu me via nas crianças, eu me enxergava naquelas crianças fissuradas por dinossauros ali. E eu me apaixonei pela educação. Eu já era apaixonado pela paleontologia. E naquela exposição me apaixonei pela educação, pelo campo educacional. E aí nunca depois mudei. Eu saí de lá. Lá eu conheci também um aluno do Museu de Zoologia. Então eu conversei com ele, consegui um estágio no Museu de Zoologia. Fui para lá. Depois no Museu de Zoologia, depois do estágio, eu consegui o mestrado, depois doutorado. E aí, em parte do meu doutorado, eu tive a oportunidade de ir para Dallas, lá nos Estados Unidos, passar alguns meses lá para fazer parte de um grupo de pesquisa que estuda os mosassauros, que são aqueles lagartos imensos, os maiores lagartos de todos os tempos, que tinham alguns dentes como esse daqui. Isso aqui é um dente de mosassauro de 70 milhões de anos. Ele vem lá dos Estados Unidos e os mosassauros eram predadores de topo, né? Então eles têm esses dentes cheios de estrias aqui, que eram para comer mesmo, tudo que viesse pela frente. Tá até quebrada a ponta aqui, mas não é desgaste porque quebrou transportando, não. É quebrou com o bicho em vida. Quebrou de tanto ele comer. E os mosassauros comiam tubarões, eles comiam outros mosassauros, comiam outros dinossauros. E ter participado de uma experiência internacional também mudou completamente minha vida. E é outra coisa que eu sempre recomendo para os nossos alunos que queiram seguir na área, aprendam inglês. Porque o inglês muda as portas para a sua vida. Assim, você tem um mundo em português e você tem outro mundo em inglês. E na carreira científica ainda mais, porque a gente participa de congressos internacionais, a gente conversa com pesquisadores, você pode concorrer a bolsas de pesquisa fora do Brasil, quando você fala inglês. E culminou que uma das coisas mais legais que já aconteceu na minha carreira foi no ano passado. Foi quando eu fui convidado e pago pela universidade, pela Southern Methodist University, pela SMU, para ir para Londres apresentar um trabalho num congresso sobre a origem das serpentes. E na mesma sala, no mesmo prédio, onde o próprio Charles Darwin apresentou pela primeira vez suas ideias ao mundo. Então foi uma oportunidade incrível que eu tive. O trabalho foi muito elogiado, ele está virando um livro agora. Os resultados daquele grupo de pesquisa vai virar um livro. Então eu estou escrevendo um dos capítulos desse livro. E uma oportunidade incrível que não existiria se eu não falasse inglês, não existiria se eu tivesse desistido da área, não existiria se eu tivesse pensado em fazer outra coisa. Então, é fácil viver de ciência no Brasil? Não, não é. Nós sabemos que tem vários desafios para ir, mas é possível. E no final da nossa vida, o que vai contar? Você quer fazer alguma coisa que só vai te dar um salário? Ou você quer fazer alguma coisa que você realmente sinta que aquilo é certo, que você está fazendo algo para o mundo, que você está transformando o mundo de algum jeito? Então, é possível, você vai ter desafios, como em toda a carreira tem, mas é sim possível ser cientista no Brasil. Bruno, o que você está falando, né, corrobora assim com todos os profissionais que estiveram aqui em todas as noites. Eles falam muito, né, de, claro, associar um projeto de vida onde você tem uma satisfação profissional, mas acima de tudo você tem a paixão pelo que você faz, né? Você seja feliz no que você faz. Então aqui a gente está vendo os nossos alunos elogiando muito, falando das aulas do STEAM, do ProBruno. E esse conhecimento, algo que eu ia te perguntar, quero te perguntar para você esclarecer para os nossos alunos. Nós, né, fizemos uma faculdade, seguimos uma carreira acadêmica, mas todo esse conhecimento que hoje as pessoas reconhecem, né, você, né, estão falando aqui no nosso chat, enfim, esse conhecimento se obtém, né, Bruno, só seguindo uma carreira, fazendo uma graduação, mestrado, doutorado, ou você sempre teve esses interesses desde criança, né? Por questões científicas, porque hoje a gente vê muitos alunos que têm esses interesses, né, diferentes de outros, enfim, são interesses diferentes, porque para se agregar tanto conhecimento precisa de algo que você vai falar aí para a gente agora. O que a gente precisa para ter tanto conhecimento assim?
Gostar. Basicamente, a gente aprende de verdade aquilo que a gente gosta. Então, o lado bom de você ter a paleontologia é você se apaixonar pela ciência, de uma maneira geral. Então, é muito mais fácil você aprender quando é algo que você gosta. E aí você se esforça. Então, quando eu cheguei na faculdade, eu já cheguei com uma bagagem de conhecimento sobre paleontologia, sobre esses animais, bem elevada, porque eu estudei minha vida inteira. Então, o que eu aprendi quando eu era criança, lendo isso aqui, eu levei para a minha vida inteira. Então, por exemplo, na paleontologia a gente trabalha com o tempo passado, né? Com o tempo pretérito. Então, existem algumas eras da história da Terra. Você tem o Paleozoico, o Mesozoico, o Cenozoico. Tudo isso eu já sabia quando entrei na faculdade. Então, até nas minhas aulas de paleontologia, tá bom, isso aqui eu já sei. Porque eram coisas que eu já sabia, assim. E você acaba levando para o próximo nível, efetivamente, quando você vai para a área da pesquisa. Então, quando eu passei a fazer parte de um laboratório, que aí eu passei para transformar aquele conhecimento teórico em prático. Né? Então, eu passei a transformar aquele conhecimento que eu aprendia nos livros, nas revistas, em, tá, legal, mas como que eu uso isso para achar um fóssil? Né? Como que a gente faz agora para tirar o fóssil da rocha? Como que eu faço para descrever esse animal? Então, eu acabei de pegar aqui, legal, uma cabeça. E aí, o que eu faço com isso? Você tem que descrever os ossos. Então, aqui é o osso frontal. Tá. Esse osso frontal encosta em quê? Ele encosta nesse. E a partir daí você vai aprendendo a como fazer ciência. Mas esse é um processo que é ao longo de uma vida inteira. Né? Então, é um processo que não é do dia para a noite, é um processo longo. E é muito legal que eu vejo alunos que estão seguindo esse caminho. Eu consigo ver desde muito cedo. Alunos que gostam muito e que têm um conhecimento já elevado. Eu sei que o Lucas está assistindo aí a gente. Um beijo, Lucas. O Lucas é um dele. Eu era muito parecido com o Lucas. Sempre gostar de estar assistindo, sempre gostar de estar lendo coisas sobre dinossauros, de estar aprendendo. E tantos outros alunos nossos aqui também, que sempre adoram quando a gente fala do tema, quando a gente fala de outras coisas aqui. Então, é sempre muito bom poder compartilhar e eu me vejo muito nos alunos. Então, é bom porque eu tento ser o profissional que eu desejei ter encontrado quando eu era pequeno. Eu nunca conheci nenhum paleontólogo quando eu era pequeno. Então, hoje eu tento ser o profissional que eu gostaria de ter encontrado. E, Bruno, para quem quiser seguir essa carreira, né? Acadêmica, quais centros, universidades você indica hoje? Aqui no Brasil, fora do Brasil? Carreira acadêmica, de uma maneira geral, né? Carreira científica, uma coisa que é sempre um diferencial no currículo é você ter uma vivência no exterior. Isso vai contar 1000 vezes mais o seu currículo, a um ponto que em processos seletivos para professor universitário, quando eles são muito concorridos, basicamente, na hora que chega na seleção de currículo, é separar metade da pilha quem teve experiência internacional, metade da pilha quem não teve. Então, eu sempre recomendo muito ter alguma experiência internacional. Normalmente, na carreira científica, essa experiência internacional vem no doutorado. Ou você faz ele inteiro, fora do Brasil, ou você faz ele, como eu fiz. O programa que eu fiz chama doutorado sanduíche, né? Por quê? Porque eu comi o doutorado? Não. É porque você começa no Brasil, aí você faz uma parte fora e depois volta para o Brasil. Então é como se fosse um sanduíche. E o recheio é a parte que você faz no exterior. E esse processo é muito valioso. Você aprende muito com a cultura de pesquisa que eles fazem lá fora. Principalmente nos Estados Unidos. Então eu sempre recomendo os Estados Unidos. Alguns países da Europa também são fortes em paleontologia, mas os Estados Unidos têm mais de 2.500 universidades. Então, eles têm muito. E a universidade que eu participei, que é a Southern Methodist University, ela nem é uma das principais nos rankings. Ela está na posição número 500 e alguma coisa. Só que ela tem a maior coleção de mosassauros da América Latina. Das Américas, né? Não da América do Norte. Então, foi um lugar onde eu pude aprender muito, eu pude descrever uma espécie nova de um material que tinha lá e tal.
Então, eu recomendo muito. No Brasil, você, para seguir a área acadêmica, você tem que procurar universidades públicas. Quem faz pesquisa no Brasil são basicamente universidades públicas. E a gente, como está aqui na Grande São Paulo, nós temos boas opções. Então, a Universidade de São Paulo, onde eu faço parte, o Laboratório de Paleontologia faz pesquisa. O Instituto de Geociências, também lá da USP, também faz pesquisas. A Universidade Federal do ABC também faz pesquisas. Você tem próximo aqui de São Paulo, nas cidades próximas, aqui em Campinas, na Unicamp, você tem um campo em paleontologia. Então, o estado de São Paulo é um dos principais polos de quase todas as pesquisas, né? Especialmente da paleontologia. Mas você também tem núcleos muito fortes no Rio Grande do Sul, e Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Eu destacaria esses 4 locais como os principais locais onde você tem mais acesso a recursos, onde você tem cursos mais tradicionais, que vão te permitir uma possibilidade de fazer um estágio lá fora. E, gente, eu sempre recomendo fazer estágio lá fora. Os profissionais do exterior são incrivelmente abertos a receber pessoas, sabe? Eles são incrivelmente abertos. Você conhece eles num congresso, você vai lá, conversa com eles. Eu queria fazer doutorado com você. Posso? Ele pode. Basicamente assim, porque fora do Brasil tem muito mais opções. Então, às vezes, não é tão concorrido conseguir uma vaga num laboratório. Então, vale a pena, mete as caras, vai lá fazer, porque sempre um processo que muda a sua vida. Legal, Bruno. A gente tem várias perguntas para você, né? Talvez algumas perguntas que você já respondeu, né? Especialmente em relação às habilidades que um profissional da sua área precisa desenvolver, né? Você já falou especialmente, né? Gostar muito, amar o que faz, estudar muito, estudar inglês, né? Principalmente a comunicação, né, Bruno? Claro, ler, escrever, precisa ler artigos científicos, escrever. Hoje você escreve os seus artigos já em inglês, né? Você tem um nível de comunicação, de fluência. Você destacaria mais alguma habilidade que você acha importante, Bruno? Hoje, vendo que o mercado de trabalho também vai mudando, né? Muitas coisas estão mudando. Hoje a gente vê no ranking dos 10, né, habilidades, a gente vê habilidades muito, né, inusitadas que não existiam antes. Tem algo a mais que você destacaria, Bruno, que mudou nessa área de paleonto desde que você começou? Tem. E é importante falar isso porque às vezes você faz um plano, né? Igual como uma carreira, você coloca uma meta. O importante é você ter ideia na sua cabeça que não é uma linha reta. Você sabe aonde você quer chegar, mas o caminho não é uma linha reta, é sinuoso. Então você vai passar por vai e vem de vários desafios diferentes. E tudo bem, esses desafios te fortalecem também. Então uma dica que eu dou é que vocês tenham ciência de que não vai ser uma linha reta. Eu quero ser paleontólogo e vai ser fácil. Só estudar, fazer isso e vai chegar, porque não vai. E ao longo do processo de formação, uma habilidade que eu achei que foi muito valiosa para mim foi justamente a de comunicação. Porque durante muito tempo, eu sempre me dediquei à divulgação científica. Então, nos momentos em que eu estava sem bolsa, né, porque você tem momentos, você sobrevive através de bolsas de pesquisa, mas tem momentos que a sua bolsa acaba e demora alguns meses, até você fazer um novo projeto, até entrar no doutorado, um processo que demora. Nesse meio tempo, eu sempre usei as habilidades de comunicação para conseguir uma posição no mercado de trabalho, para atuar, por exemplo, em museus, em centros de exposição, dando palestra em escolas, né? Essa carreira de palestras e cursos em escolas eu tenho há 11 anos, exatamente. E sempre me ajudou muito, inclusive financeiramente. Então, eu sempre mantive pelo menos 2 carreiras paralelas. A minha ocupação principal de pesquisa e a minha ocupação com divulgação científica, com ensino. E eu pretendo manter isso o resto da minha vida, porque são minhas 2 grandes paixões. Eu até brinco, eu gosto até um pouquinho a mais, 60% eu gosto de ensinar paleontologia e 40% de aprender, porque chega num ponto que você gosta muito de compartilhar e de falar. Então, é bom para os nossos alunos, se eles tiverem essas habilidades de comunicação,
se eles forem capazes de dar uma palestra, de oferecer um curso, de aproveitar as oportunidades que eles têm, eles vão muito mais longe e vão ser capazes de aproveitar certas oportunidades de vida, como eu tive em alguns momentos, onde eu conheci um professor na USP, o professor Luiz Anelli, assisti às aulas dele lá na USP, e o Anelli é um dos principais paleontólogos divulgadores de ciência do Brasil. Ele escreve livros, ele faz uma série de coisas, e ele, inclusive, é chamado para muitas consultorias. E como eu sempre conversei muito com ele, mantive hoje uma amizade com ele, teve um determinado momento que o professor Anelli não pôde pegar uma consultoria. Ele não podia, ele ia estar viajando. Olá, Bruno, você não quer? Eu acho que você é uma pessoa certa para isso. Eu peguei e foi minha primeira consultoria. Desde então, não tem um ano que eu não faço consultoria educativa para isso. Porque a partir dessa primeira consultoria, que foi para umas exposições de dinossauros robôs que circularam em shoppings do Brasil, a partir dessa eu conheci pessoas e acabei conhecendo pessoas, e aí você constrói o seu network e você acaba sempre sendo lembrado. Aí você dá entrevistas, né? Eu cheguei a dar entrevista lá na Ana Maria Braga, inclusive, por causa dessa exposição, né? E aí o pessoal vê você e fala, nossa, quem que é esse cara? Deixa eu pesquisar sobre ele. E aí, aí quando vem numa ideia, vai lá e fala também. Então a vida, quando você tem essas habilidades de comunicação, ela te oferece oportunidades extras. Que às vezes, se você ficar dependendo só de uma coisa, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Quando você tem várias possibilidades de atuação, é sempre mais fácil. E lembrando, né, Bruno, isso que você está falando foi graças ao seu trabalho de divulgação científica no museu, que eu o conheci em 2019, não é? Na semana do Charles Darwin, né? Do Darwin Day, foi isso, né? Que o museu estava promovendo. Eu fui com os meus filhos para o museu, em função do tema gerador que o Darwin estava trabalhando na época. Conheci o Bruno, ele estava fazendo o jogo, né, Bruno? Era o jogo do Beagle, né? O jogo do Beagle. E jogamos com os meus filhos e falei, nossa, esse profissional é excelente, é grande divulgador, nós queremos ele no Darwin, né? E o Bruno hoje também tem como uma das suas funções, né, hoje principais, né, Bruno, é ser o nosso orientador do STEAM. Então, realmente, a comunicação é o que o Darwin incentiva muito, né, através das nossas estratégias de aprendizagem. É um dos passos, né, inclusive, o passo a passo da nossa alfabetização científica é comunicar. Realmente isso faz toda a diferença, né, Bruno? E, assim, nós temos vários... Pode falar. Isso é uma coisa importante também, porque essa habilidade de comunicação, ela falta nos cientistas, em muitos cientistas. Você é cientista também, daí você sabe, né, ao longo, quantas pessoas brilhantes você conheceu que não conseguem se comunicar, que não conseguem fazer uma boa apresentação, fazer uma boa aula. Então eu brinco também que eu sou um dos maiores divulgadores de paleontologia para criança no Brasil, porque são poucos, porque tem muitos pesquisadores que são fantásticos, formidáveis, mas não têm muitas habilidades comunicativas. Então, a comunicação ajuda muito você a quebrar barreiras e a ocupar novas faixas no mercado de trabalho e a ter um destaque também. E, Bruno, algo que eu acho que você pode falar, eu acho que foi uma habilidade que você também desenvolveu, e hoje aí, nesse mundo de aulas remotas, nesse mundo muito conectado, onde a gente tem os nossos alunos nativos digitais, você desenvolveu junto com a sua esposa um canal do YouTube para divulgação, né? Então, eu acredito que hoje isso também faz parte do rol das habilidades comunicativas, que talvez muitos jovens possam usar a tecnologia, não sejam reféns da tecnologia, né? Escravos de um tablet, um celular, mas aproveitem os recursos tecnológicos para desenvolver, enfim, divulgar o que eles mais amam, que vocês têm hoje um canal, não é, Bruno? Você e a Amanda. E assim, a tecnologia veio para ficar, ela não vai em lugar, ela não vai embora. Então as pessoas, né, ficam pensando, pô, mas é a realidade assim? É a realidade assim. A gente tem que se acostumar com ela e quem se acostumar primeiro vai ter um destaque maior. E foi isso que a gente experimentou. A ideia do canal do Zoomundo
surgiu quando a gente estava lá nos Estados Unidos, inclusive eu e minha esposa, né, lá em 2017, quando eu fui fazer parte do doutorado lá. E a gente teve essa ideia, falou, nossa, ia ser muito legal compartilhar essa vivência que a gente está tendo. Compartilhar isso que a gente está aprendendo aqui, esses animais diferentes, né? Você está em outro hemisfério, então você tem coisas diferentes, ia ser muito legal falar sobre isso. E a gente, lá em 2017, a gente começou com uma ideia embrionária ainda. Falar, tá, vamos ver como é que vai ser. Que só culminou esse ano, né? A gente realmente decidindo, ok, agora é a hora, vamos fazer. É pandemia, tá todo mundo em casa. Então, o que aconteceu? O consumo do YouTube duplicou de um mês para o outro. Então, a gente falou, opa, a gente vai aproveitar esse momento, a gente quer tentar surfar nessa onda aqui. E também não foi uma coisa que a gente falou, ah, tá, ok, vou começar a gravar um vídeo, tá bom. Não, é uma coisa que a gente já sabia. Eu já vinha estudando essa possibilidade junto com a Amanda, com a minha esposa, faz tempo. A gente sabia como que tem que ser o título do vídeo. A gente já sabia como que tem que ser a descrição, quanto tempo tem que durar o vídeo, como tem que fazer a edição do vídeo para chamar a atenção. E a gente está indo super bem. O canal hoje está com um pouco mais de 2.700 inscritos em menos de 3 meses. E quando a gente olha canais, né, de divulgação científica de pessoas próximas da gente, de uma maneira geral, pessoas que começaram há pouco tempo, a gente já está passando essas pessoas. Normalmente, esses números de 2, 3, 4 mil você atingiria depois de um ano quase. A gente está atingindo cedo graças a algumas parcerias também que a gente fez. Uma delas é com o canal do Schwarza, que tem quase 1 milhão de inscritos. E aí, de novo, essa habilidade de comunicação e de propor coisas. O canal do Schwarza postou um vídeo uma vez, ele é especialista em astronomia, mas ele posta vídeos de ciência de uma maneira geral. E ele postou uma vez um vídeo sobre um ovo de mosasauro. Diziam que era um ovo de mosasauro. O nome do meu canal é Zoomundo. A Simone que está perguntando aí. Zoomundo. Mas coloca Amanda e Bruno, né? Que tem outras coisas aí de Zoomundo. Ah, a Amanda está colocando aqui já. E aí, era um ovo diziam que era de mosasauro, hoje a gente sabe que não é de mosasauro. E aí, esse ovo, ele comentou algumas informações erradas no vídeo dele. E aí, a Aline Guilard, que é professora lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é minha amiga, ela viu isso e falou para ele, ó, isso aqui tá errado, então toma cuidado, né? Senão a gente faz divulgação científica errada. E aí ele tirou o vídeo do ar. Aí ele falou, você tem alguém que possa revisar? A Aline me conhecia, ela sabia que eu era especialista em mosassauros. Aí ela me passou, aí ele entrou em contato comigo, ele falou, eu tenho uma verba aqui para pagar. Falei, vamos fazer o contrário, ao invés de me pagar em dinheiro, a gente está começando um canal agora. Então eu queria que você me pagasse em divulgação. Eu reviso os seus vídeos quando precisar, e em troca, você divulga o nosso canal. E foi um dos segredos do sucesso, porque ganhar todos esses inscritos que a gente demoraria em 1 ano, a gente está ganhando agora em poucos meses. Então, acaba acelerando esse processo e, de novo, para os alunos ficar de olho nas possibilidades, porque a vida, às vezes, ela te dá uma possibilidade assim. Ela joga e fala, top, aí você pode pegar ou pode deixar passar, mas muitas das coisas na vida você tem que pegar e tentar e fazer, ver como que vai funcionar. E Bruno, eu tenho uma pergunta aqui que talvez você até tenha respondido, mas você falou da pandemia, que você aproveitou esse momento, né, para divulgação científica. Esse foi o seu maior aprendizado? Qual tem sido o seu maior aprendizado como profissional durante essa pandemia, né? Você que gosta de estar nos centros, no museu, gosta de estar na universidade divulgando, né, viaja, e ao mesmo tempo a gente, né, gosta de fazer isso, mas teve que respeitar, cuidar, né? Que é o que a gente fala muito para os nossos alunos e que o Darwin traz como tema gerador, né? O Solidari Darwin, cuidar do eu para cuidar do outro, para cuidar de nós, né? Então, Bruno, fala um pouco para a gente como tem sido todo esse seu trabalho de divulgação agora na pandemia. O que você tem aprendido, né? A pandemia toda foi um grande aprendizado, tanto para mim como para minha esposa, de uma maneira geral. No começo foi muito difícil. A gente que está, ainda mais a gente que gosta muito, a gente ama nossos alunos. Eu senti muita falta deles, né, de estar com aquele contato ali toda semana.
Foi muito difícil no começo e demorou um certo tempo para a gente se ajustar, né? Então, cheguei, inclusive, a ter crise de ansiedade, porque, né, a gente está preso aqui, de repente, você não sabe esse vírus como vai ser, e tinha esse medo, o vírus chegava matando já. Hoje em dia, a gente já está aprendendo a lidar com ele, continuando se cuidando 100% do tempo. A gente vem aprendendo a lidar com essas coisas. E eu acho que o grande aprendizado nisso tudo é o quanto a gente consegue ensinar e aprender mesmo estando em casa. O quanto que o processo de aprendizagem, no final das contas, está no indivíduo, está nas pessoas. Então, por exemplo, uma coisa que eu me perguntei, assim que aconteceu, começou a pandemia, a gente fechou. A gente pensou, tá, e agora? Como é que eu ensino experiências científicas para os alunos em casa? Né? Porque lá na escola a gente tem os nossos materiais, a gente mostra os kits e tal. E agora? Agora cada um na sua casa. A gente teve que se reinventar também. Mas graças a essa reinvenção que a gente aprendeu que é possível. Foi graças a isso que a gente aprendeu. Eu passei a consumir muito mais o YouTube também, justamente para aprender ideias novas, para pesquisar em canais internacionais, técnicas que a gente podia dar, aulas que a gente podia dar para os nossos alunos. E aprendi a editar os vídeos, a fazer isso. E foi talvez o passo essencial para abrir o canal. Às vezes era isso que estava faltando. A pandemia deu essa chacoalhada, mas às vezes era isso que estava faltando para a gente abrir o canal. E a gente já tem, enfim, inúmeras ideias de vídeos, de listas para fazer, de um dia começar a fazer viagens, quando tudo estiver tranquilo para viajar, e mostrar para as pessoas também viagens onde elas possam aprender sobre os animais, aprender sobre os seres vivos. E a gente está recebendo um feedback muito legal, que é o feedback das pessoas. Nossa, vocês eram um canal que estava faltando no YouTube, né? Tava querendo um canal como o de vocês. E uma das nossas sacadas também de fazer uma coisa diferencial, que é o que eu também sempre recomendo para os nossos alunos, olha o que todo mundo faz e faz algo que ainda não existe. Pode ser só um pouquinho diferente. Então, por exemplo, canais que ensinam curiosidades sobre animais, tem um monte, tem vários na internet. Tem poucos que são de profissionais, que são de cientistas da área, então já deixa ser um pouco melhor. Mas o nosso diferencial é falando com o público em geral sobre cultura pop. Então o nosso diferencial é ensinar sobre os animais usando exemplos de filmes. Hoje, por exemplo, a gente lançou um vídeo falando sobre os Pokémons. Falando sobre quais Pokémon foram baseados em animais fósseis. Então, pô, a pessoa... E aí é um momento em que você captura a atenção de uma pessoa que não estava interessada em aprender. Você captura a atenção de alguém que estava pesquisando sobre um jogo, puro entretenimento, e você puxa ela, através de uma curiosidade, e ela fala, deixa eu ver isso aqui. E ela assiste um vídeo seus 5, 6, 7 minutos, e ela sai daquele vídeo aprendendo alguma coisa. Então, naquele dia, você mudou a vida daquela pessoa. Né? Você mudou a vida de quem estava ali, que estava buscando apenas uma fonte de relaxamento. Ela continua se relaxando, porque nos nossos vídeos a gente sempre coloca alguns memes, coloca umas brincadeiras, uma edição mais dinâmica. A gente ensina sem a pessoa ter a ideia de que está numa sala de aula. Então, esse é um outro passo. Você ensina sem a pessoa achar que aprendeu. Mas ela sai daquele vídeo e um dia ela vai contar para alguém uma curiosidade que ela aprendeu no vídeo. E a pessoa fala, nossa, onde você aprendeu isso? Eu falo, no canal, no YouTube, chamado Zoomon. Aprendi lá uma vez, não esqueci mais. E pronto, para a gente isso é o essencial. Então, para a gente, a pandemia ensinou que é possível continuar fazendo um projeto de divulgação científica, mesmo estando em casa. É possível continuar mudando o mundo, é possível continuar trazendo inovação e trazendo informações científicas, mesmo a gente estando aqui em casa. Ah, que legal, Bruno. Eu acho que é inspirar, né? Alguém escreveu aqui no chat, o professor Maurício, né? De inovação, né? Acho que foi outra habilidade de todos terem que inovar, mas algo que é da essência, como você falou, de cada ser humano é essa capacidade de inspirar pessoas, né? Isso que
acaba sendo referência e fazendo as crianças, as pessoas gostarem tanto de você como profissional, né? Bruno, a gente tem algumas perguntinhas ainda, temos uns minutos para encerrar a nossa live. Tem uma pergunta que eu acho que é interessante, até para você diferenciar, muitas pessoas confundem o arqueólogo e o paleontólogo, não é? Então, no nosso país, a paleontologia, assim como a arqueologia, né, tem um campo de trabalho reduzido. Quais perspectivas profissionais concretas tem um jovem que se interesse por essas áreas hoje no Brasil? Ótimo. Primeiro, deixa O eu pegar exterior aqui também, né? para mostrar. Então, vamos lá. Arqueologia e paleontologia são ciências semelhantes, são o que a gente chama de ciências históricas. Porque é como se fosse um trabalho de um detetive. Um detetive viu o crime acontecer? Não, ele não viu. Mas como que ele sabe decifrar aquele crime? Através das pistas que o assassino, enfim, deixou ali na cena do crime. A nossa ciência é a mesma coisa. Nós somos detetives do passado. Então a gente olha para as evidências que estão hoje no planeta para tentar decifrar como foi o passado. A paleontologia estuda isso aqui. Isso aqui, por exemplo, é um dos primeiros fósseis de dinossauro que eu descobri. Um fóssil de um tapuiasauro, lá, um dinossauro pescoçudo, lá de Minas Gerais. Uma das primeiras escavações que eu participei em 2010. E a paleontologia estuda isso. Os fósseis são restos desses organismos que viveram no passado. Então a paleontologia vai estudar a história e evolução da vida. A arqueologia vai estudar isso aqui. Não sei se dá para ver bem aí. É preto, vai ficar difícil. Isso aqui é uma réplica, na verdade, de uma ponta de flecha feita de sílex. Né? Essas pedras aqui podem ser lapidadas. Isso aqui, comprei como é uma réplica, você pode ter, comprei lá no museu em Londres, mas é uma réplica com as mesmas técnicas feitas que as pontas de flecha eram feitas em tribos de 25 mil anos atrás. Isso aqui é algo feito pelo ser humano. Então, isso é objeto de estudo da arqueologia. Então, a arqueologia vai estudar a evolução da civilização humana. Então, quem estuda múmia é arqueólogo, quem estuda dinossauro é paleontólogo. Quando o pessoal pergunta, você é o Indiana Jones? Não, eu não sou o Indiana Jones, porque o Indiana Jones é arqueólogo. Eu sou o Dr. Alan Grant, do Jurassic Park, paleontólogo. E a atuação, além dessas áreas, você tem outras áreas de atuação também. Uma das que chama mais atenção, como paleontólogo, você pode ter uma carreira só para isso. A gente usa um produto da paleontologia todos os dias. Antes usava mais, hoje um pouco menos. Todo mundo que sai de carro de casa está usando um produto da paleontologia. Por quê? Usa gasolina. A gasolina é o quê? Um combustível fóssil, vem do petróleo. Quem encontra petróleo? Quem estuda os locais para encontrar petróleo? Paleontólogo. Porque são os paleontólogos formados mais na base da geologia que vão estudar as rochas para saber se naquele local tem ou não petróleo, se tem ou não gás natural. Então, paleontólogos, por exemplo, podem crescer numa carreira na Petrobras, fazendo prospecção de petróleo. Eles podem ser muito bem pagos, inclusive, para estudar microfósseis, que são pequenas conchinhas, como essas daqui, mas essa aqui é grande. Mas também é preto, não dá para ver aqui. Dá para ver bem, Bruno. De um amonite, né, que é um animal que viveu na época dos dinossauros. Mas tem conchas assim bem pequenininhas, que são os foraminíferos, que eles são indicadores de locais com petróleo. Então, se você encontra esses animais, alguns deles, eles podem indicar que naquela rocha tem petróleo. A gente sabe que o mercado do petróleo é um mercado que movimenta bilhões de dólares no mundo, então pode ser uma outra atuação também. Bruno, conta, eu sei que está acabando o tempo, mas nossos alunos, alguns estão entrando, outros estão esperando assim você falar um pouco dos fósseis, das descobertas. Conta algumas assim, curiosidades que as pessoas não sabem a respeito assim. Lembra quando você fala de aves, né? E a relação com os dinossauros, que eu sei que muitos, inclusive professores aí ao longo das aulas, aprenderam isso, né? E é uma curiosidade bem legal, eu acho que chama muita atenção da área da paleontologia. Dizer que a gente ainda nós convivemos ainda com dinossauros, Bruno?
Sim, os dinossauros não estão extintos e todo mundo que está assistindo a gente aqui já viu ao vivo um dinossauro, já passou a mão num dinossauro, já comeu um dinossauro e talvez até tenha um dinossauro de estimação em casa. A Nossa! gente sabe. E é engraçado que às vezes eu pergunto para os alunos, quem que são? Eles falam, os crocodilos. Eu falo, você já comeu crocodilo por acaso? Né? Não é. Mas na verdade, hoje nós sabemos que os dinossauros que estão vivos até hoje são as aves. Então, quem morreu, quem foi extinto, foram os grandes dinossauros, como o Tiranossauro Rex, como o Brontossauros, o Triceratops. Esses sim morreram. Os pequenos dinossauros emplumados da linhagem das aves sobreviveram e estão aí até hoje. Então, toda vez quem comeu frango essa semana, comeu um dinossauro essa semana. E na época dos dinossauros, já existiam mamíferos no mundo. Então é legal que na época deles, eles comiam a gente. Agora inverteu, né? A gente que come eles. Aqui hoje em dia. E uma outra curiosidade que eu queria mostrar também é como a gente encontra os fósseis. Porque muita gente acha que você vai lá e só passar um pincelzinho e está pronto. Na verdade não é. Os fósseis estão dentro das rochas. Então aqui eu tenho uma rocha que tem um fóssil dentro. Como que eu sei que tem um fóssil aqui dentro? Porque aqui na pontinha dela, não dá para ver muito bem aqui, mas tem umas manchinhas pretas, que são restos de ossos. Então a gente sabe que nesse tipo de rocha pode ter um fóssil aqui. A gente pega uma talhadeira, que é um pedaço de ferro, coloca aqui no meio, bate, bate, bate e a gente quebra. Quando a gente quebra, a gente revela um peixe. São duas metades, né? Então tá aqui. Ó. Tem um peixe dentro da rocha, dentro dessa pedra. E aí, meu Deus, pro Bruno, como que é possível? Como que ele foi parar aqui dentro? Através do princípio de fossilização, porque na época, isso aqui não era uma pedra. Né? Então não caiu um meteoro em cima dele e amassou. Na verdade, isso aqui era areia. E a areia da praia, depois de milhões de anos, com água e outra areia por cima, água, areia, água, areia, água, areia, esse peso todo solidifica. Então ele transforma aquela areia numa rocha. E os animais que morreram e ficaram presos aqui se tornam os fósseis, que são esses animais que a gente estuda. Para ser fóssil, precisa ter mais de 10 mil anos de idade. É mais ou menos o limite que a gente estabelece. Tem menos de 10 mil anos, não é fóssil. Para ser fóssil, tem que ter mais de 10 mil. E aí pode ter milhares, milhões ou até mesmo bilhões de anos. E a sua maior descoberta? Você já contou para a gente aqui, você mencionou aqui na live, qual foi a sua maior descoberta? E foi uma das perguntas, né? Pois é. A maior que eu já fiz até hoje é um artigo que a gente deve publicar entre o final desse ano e o começo do ano que vem, que é uma mamãe grávida de mosasauro. Encontrar fósseis com evidência de viviparidade, né? Quando você tem a mamãe e os bebezinhos dentro da barriga, é muito raro, é muito difícil de encontrar. E esse era um material que estava lá na universidade, na SMU. Não fui eu que coletei esse material, mas eu estudei lá. E aí quando eu peguei e vi, nossa, peraí, isso aqui é diferente, não sei o que lá. E a gente viu que era uma mamãe grávida. E depois de muito estudar, descobri que além disso, ainda é uma espécie nova. Então a gente vai poder ainda batizar essa espécie. E vem uma curiosidade legal, né? Que nome a gente vai dar? Porque eu podia dar o nome de Brunossauro? Podia. Mas normalmente não é isso que a gente quer, né? A gente homenageia outras pessoas, a gente homenageia pessoas que foram importantes. No caso dessa espécie, que é Coniasauro, a gente vai dar um nome, a gente não sabe exatamente qual ainda, mas homenageando o rapaz que coletou esse fóssil, que hoje morreu, e uma outra moça que é doadora do museu. Ela doa muito dinheiro. Os Estados Unidos tem muita cultura de doar dinheiro para museus. Por isso também que as pesquisas lá avançam muito. As pessoas doam, porque elas gostam. E alguém perguntou como saber a idade, né, dos fósseis. É uma resposta muito complexa para dar rapidinho aqui, mas basicamente é através de elementos radioativos. O mais famoso é o elemento chamado de carbono 14, que é um carbono radioativo. Os elementos radioativos, eles perdem energia ao longo do tempo. E eles se transformam em outros elementos quando eles perdem essa energia. Então, medindo a proporção de elementos, a gente consegue saber com uma precisão muito boa, de 0,001%, a idade dos fósseis. Bruno, agora faltam assim poucos minutos. Eu queria que
2 minutinhos, você falasse para a gente, que eu acho que é super interessante isso e é inspirador dos nossos alunos, aquela relação que você faz, que todos eles são alunos do próprio Charles Darwin, inclusive para os pais que estão aqui, as famílias presentes, e eu acho que é uma relação incrível que fecha todo o seu projeto de vida como inspiração para o projeto de vida de outros alunos que estão aqui. Muito legal. Fala um Esse é pouquinho um pra gente. A primeira vez que eu descobri isso, eu fiquei de boca aberta, assim, num tempão. Funciona da seguinte maneira. Quando a gente faz pesquisa, quando a gente faz doutorado, a gente tem um orientador, que é a pessoa que vai te dar dicas, vai te dar orientações sobre como fazer. O meu orientador, eu tenho dois, aqui no Brasil, é o professor Russan Zayer, do Laboratório de Paleontologia, e lá em Dallas é o professor Louis Jacobs. O Louis teve um orientador também. Esse orientador teve um outro orientador, que teve um outro orientador, que teve um outro orientador, e a gente consegue traçar em 6 gerações até um ponto que a gente chega no Charles Darwin. Então, o Charles Darwin é como se fosse o meu tataravô científico. O Darwin orientou o Thomas Huxley, o Thomas orientou o Henry Osborn, o Henry orientou o William, o William orientou o Nelson orientou o Philip orientou o Lewis me orientou. Então, nessa linhagem, eu sou descendente científico do próprio Charles Darwin, do próprio maior biólogo de todos os tempos, melhor dia para falar sobre isso aqui, e dá um nome para a nossa querida escola também. Então, e como eu dou aula para os nossos alunos também são tataranetos do Darwin. Então, inclusive, numa das lives eu mostrei para eles fotos da apresentação do trabalho que eu fiz na mesma sala. Tem o quadro do Darwin lá, escrito Darwin apresentou seu trabalho aqui muito tempo atrás. Eu falei, ó, nessa foto tem professores de vocês, tem eu aqui e o Darwin aqui. Então, acaba sendo algo muito legal. E, Bruno, isso tem tudo a ver com a paleontologia, porque é a história da vida, né? E você traçou a história de vida de cada aluno nosso, que você sirva de inspiração, assim como tantos cientistas aí no Brasil, né? A sua esposa, todos nós aí que somos apaixonados pelas ciências, pela pesquisa, que a gente possa inspirar os nossos alunos para os seus projetos de vida, na carreira que eles queiram seguir. Bruno, eu te agradeço, a gente só tem realmente aqui elogios, os nossos alunos entrando, falando que foi uma aula essa live, então o objetivo era trazer o profissional, né, biólogo, paleontólogo, mas que você também falasse um pouco dos fósseis, que assim, é a grande curiosidade e paixão de tantas pessoas para entender a origem da vida, né? Que é o grande Charles Darwin aí né, falou tanto, e a gente falou tanto disso já para os nossos alunos, né, sobre a teoria da evolução, enfim, tantas outras. Então, que todos esses cientistas né, sirvam de inspiração aí nesse Dia do Biólogo hoje. E agradecemos você, Bruno, e todos que participaram aqui conosco, fazendo perguntas, elogiando, né, dando aí um otimismo aí para a nossa live e para o Dia do Biólogo. Muito obrigada a todos, a família Darwin, famílias, a paz, nossos colegas profissionais. Né? A gente encerra mais uma live com muito sucesso aqui no Darwin. Obrigada, Bruno. E a gente se encontra aí diariamente, né, com os nossos alunos. Um beijo, pessoal. Boa noite. Muito obrigada, viu, por vocês estarem mais uma noite conosco. Um beijão. Tchau, tchau, gente. Boa noite.